Já pediu sua nota hoje? Quem pede a Nota Cidadã fortalece o comércio, ajuda a Paraíba e ainda concorre a muitos prêmios. Bote fé na nota que vale a pena. Esse mês tem R$100 mil no sorteio e em dezembro tem mais. Um Polo Track 0 km para você. Cadastre-se no portal Nota Cidadã, compre na Paraíba, coloque seu CPF na nota e bote fé no sorteio. Governo da Paraíba. Caoa Sherry apresenta All New Tigo 7 Pro. A última palavra em inovação, design e qualidade na criação de um SUV com a melhor tecnologia do mundo. Tigo 7 Pro. Nunca se viu nada igual. Feito para quem conhece, sabe o que quer, mas deseja mais, muito mais. Vai maratonar filmes e séries? Então garanta já esse combo dos sonhos na sua casa. Nós sempre sonhamos com isso. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e garanta diversão sem interrupções. Você está grávida. Eu te falei pra não sair com essa roupa. Não me aperta. Você gasta dinheiro com coisas inúteis. Fica calmo. Eu vou te ensinar a me respeitar. A violência contra a mulher pode acontecer de diversas formas. Reconheça, denuncie, apoie. Rompa o ciclo da violência contra a mulher. Disque 180, uma campanha da Assembleia Legislativa da Paraíba. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Olá pessoal, boa tarde para todos vocês. Estamos aqui com mais um programa Fique Bem e eu conto com a audiência de todos vocês e eu quero que vocês nos acompanhem pelas nossas plataformas digitais @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook e também pelos nossos canais de TV, pela Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LM TV no canal 2 para toda a região do Cariri. E o tema que eu vou trazer para vocês hoje é super importante, porque nós vamos falar sobre o Dia do Psicólogo, que é hoje, dia 27 de agosto. E para falar sobre esse dia tão importante e como essa profissão tão magnífica tem se alastrado muito por todo o Brasil, por todo o mundo, inclusive, eu vou trazer ela, que é a experiência na psicologia aqui em Patos e região, Socorro Araújo. Seja bem-vinda. Boa tarde, Deise. Muito obrigada, né? Assim, fiquei muito feliz com o convite, né? Eu venho acompanhando os seus programas, né? E assim, tenho visto que você tem, de fato, abordado temas pertinentes, né? De utilidades mesmo, assim, são temas bem importantes mesmo, assim, para que a população, né, tenha conhecimento, não é? E coincidentemente, né, hoje, né, por ser o Dia do Psicólogo, né, me senti assim lisonjeada, não é, com o seu convite, não é? E aqui estou, não é, para conversarmos um pouco sobre a nossa profissão, porque Sim. também é a tua, não é, Deise? E assim, sobre essa profissão tão relevante, não é, e que nós temos observado, né, assim, o crescente a crescente ascensão que a psicologia tem tido hoje, isso, né? Todos os verdade, sentidos. Exatamente sobre isso. E para que a gente possa começar a falar sobre esse assunto super importante, que é o Dia do Psicólogo, qual é a importância dessa profissão que mais cresce no mundo hoje, Socorro? Eu queria que você falasse um pouco sobre quem é você, para que as pessoas te conhecessem. Óbvio que você já é bastante conhecida, mas para as pessoas que estão vendo e ouvindo a gente, fala um pouco sobre quem é você, sobre sua trajetória. Pois bem, eu costumo dizer, né, assim, que eu me sinto
completamente realizada, né, no que eu faço. Eu digo muito assim que hoje eu realmente não conseguiria me ver fazendo outra coisa, exercendo outra profissão, senão a psicologia. Então, assim, eu estou aqui em Patos, desde 96, que aí, de fato, foi quando eu assumi a minha profissão, eu já era formada já há algum tempo, assim, exercia em outros âmbitos, na educação e na saúde, E a partir daí também comecei a exercer a minha profissão na parte clínica, onde hoje, de fato, é a minha dedicação exclusiva, com a parte clínica. Então, assim, há mais de 30 anos, que eu estou nessa área, acompanhei, assim, a evolução da psicologia, assim, eu começo a observar de quando eu cheguei aqui, que aí você até já conhece essa história, que eu digo assim, quando diz, Socorro, você foi a primeira psicóloga de Patos, aí eu digo, não, eu fui a primeira psicóloga a ter coragem, de abrir, o consultório e ficar aguardando os pacientes chegarem, e chegaram, e isso me deixa, assim, muito orgulhosa, porque a partir daí foi evoluindo, de fato, a profissão. A ciência e a psicologia foi ganhando, assim, a credibilidade, ganhando um espaço maior, e hoje nós sabemos da importância, de exercermos essa função. Exatamente. Eu quero que você fale pra gente, Socorro, por que a gente comemora hoje, dia 27 de agosto, o Dia do Psicólogo? Qual a importância dessa data? Isso, foi exatamente nessa data, que foi homologada, a nossa profissão, que é bem nova, ela data, assim, eu digo que ainda é uma menina, não é? Sim, assim, 60, nos seus 60 e poucos anos, mas assim, uma profissão bem recente. E qual é a importância de comemorarmos, Além dessa homologação, assim, eu vejo que é uma forma também, de podermos, discutirmos, sobre a nossa profissão, não somente em relação à evolução, mas de refletirmos também o fazer psicologia nas diversas áreas. Exatamente. E é tão importante falar sobre isso porque a gente percebe hoje que a psicologia ela tem adentrado em vários âmbitos, E a psicologia ela não está mais só dentro do aspecto clínico, por exemplo. Ela está hoje dentro de vários setores da nossa vida. E eu queria que você falasse onde é que a psicologia ela pode estar de fato presente. Isso. A psicologia hoje, nós observamos que ela deixou de ser aquela psicologia engessada. Sim. Porque inicialmente a gente observava muito mais na parte clínica, assim, de uma forma assim, bem ortodoxa, sim. E aí, depois ela foi ganhando espaço, na área escolar, na saúde também, na área da saúde, sim. Assim como na área judicial, na área esportiva, Então, assim, hoje ela se faz presente, eu digo que em todas as áreas, das nossas vidas, Assim, nós atuamos em diversos aspectos, Então, assim, ela cresceu muito e vem atendendo, assim, de várias maneiras, Isso, até porque a psicologia, eu costumo dizer que hoje, dentro de vários setores, a gente vê um psicólogo lá metido, isso. Porque nós trabalhamos com emoções, comportamentos, transtornos também, diagnósticos, isso. E é importante ter um profissional da psicologia dentro desses âmbitos para que a gente possa amenizar as dores, os sofrimentos de cada pessoa que está ali, Socorro? Isso. Inclusive na área empresarial, sim, Assim, sim. A gente percebe hoje a presença do psicólogo, sim, nas empresas, o que é extremamente necessário, porque é o profissional habilitado, de fato, para entender os comportamentos humanos, para tentar modificá-los, porque a gente sabe que comportamento se modifica, sim. Desde que seja por um profissional habilitado. Claro. Então, assim, é essa crescente ascensão mesmo, O que exatamente. Nos orgulha muito, assim, da nossa profissão hoje ser reconhecida, em tantos âmbitos, Antigamente se falava muito que a psicologia era elitizada, a psicologia é elitizada, só vai quem é rico, só faz terapia quem tem muito dinheiro. E hoje a gente percebe que esse quadro, ele já vem mudando, Socorro? Exatamente. E foi, de fato, elitizada, Assim, ela foi considerada durante muito tempo, porque, sim. De fato, eram poucos profissionais, existiam poucas universidades, Então, assim, eram poucos profissionais para atender, uma população tão grande.
grande. Então, assim, isso acabou elitizando, né, de alguma forma, a nossa profissão. Mas isso vem mudando, né, assim, não somente nos últimos, eu acho que nas últimas 2 décadas, né, assim, a gente tem observado, pelo menos eu tenho observado aqui na prática, que mudou muito. Né? Hoje está sendo mais acessível, né? E também está sendo mais acessível porque as pessoas estão também buscando, né? Elas começaram a perceber, né, que a psicologia pode contribuir, né, de forma eficaz, né, no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento profissional, né? Então, assim, a psicologia hoje tem um reconhecimento, né, assim, muito grande, né? Vamos dizer assim, cresceu muito, o que nos deixa, de fato, né, assim, muito felizes, né, Deise? E o profissional da psicologia, ele também tem se ressignificado, né, Socorro, ao longo do tempo. Você que já tem muita experiência dentro da profissão, fala pra gente quais foram esses avanços que você foi vendo da psicologia lá atrás, que você realmente iniciou, deu seus pontapés, e hoje como é que você tem enxergado a psicologia nessa nova era? A iniciar, não é, assim, pelas abordagens, né, que foram surgindo, né, nas terapias contextuais, né, nessas últimas 3 décadas, né, cresceu muito. E aí, com isso, possibilitou, né, assim, o avanço mesmo nas estratégias, né, nos instrumentos técnicos, né? Então, assim, hoje eu observo que, de fato, né, assim, com a psicologia cognitiva comportamental, né, que através dela também surgiram outras, né, abordagens. Então, houve um avanço significativo, né, assim, antes nós trabalhávamos, né, eu vou dar um exemplo, com crianças, por exemplo, onde a gente, né, assim, tinha que ter, né, de fato, assim, um conhecimento, uma sensibilidade e uma criatividade muito grande. Hoje nós percebemos, né, que os recursos, né, são variados, são vários mesmo, né, assim, então, assim, hoje o psicólogo conta, né, assim, com vários recursos, o que facilita, né, o trabalho, assim como o desenvolvimento mesmo, né, do que se espera, né, do processo psicoterápico, né? Exatamente. E quando é que a pessoa pode procurar essa avaliação psicológica, Socorro? Quando é que a pessoa pode acender, assim, dentro de si, aquele sinal de que eu estou precisando de uma escuta, eu estou precisando de uma orientação? Eu digo sempre, né, que essa busca, ela precisa surgir, né, de dentro, e eu acredito muito que o sujeito, quando ele percebe, né, que algo não está bem, que há uma desorganização, que há algo, né, assim, que precisa ser revisto mesmo, né, que precisa ser ressignificado, né, eu digo que é aí o momento onde a pessoa deve procurar, né, pelo psicólogo. Né? Ele percebe que tem alguma coisa que não está bem, né, que tem algo que está se repetindo, que tem algo que não está dando certo, né, e que ele sozinho não pode, de fato, né, se ajudar, que precisa realmente dessa busca, né, do profissional habilitado, né, eu sempre digo. E aquele estigma que as pessoas tinham até então de que só quem vai para psicólogo é quem está louco, é quem tem algum tipo de transtorno. Você percebe que isso também tem diminuído mais, porque a psicologia ela tem conseguido abranger várias classes sociais também? Tenho, com certeza, Deise, né? Quando você me pediu inicialmente, né, para que eu pudesse falar um pouco da minha trajetória, aí eu vou trazer, né, o início, né, de quando eu abri o primeiro consultório, e era perceptível, né, que eu atendia muito as pessoas das cidades circunvizinhas, né, porque as pessoas daqui, elas se dirigiam a Campina Grande, João Pessoa, porque tinham vergonha, né, de adentrarem ao consultório, né, de ficarem na recepção da clínica para que as pessoas não as vissem, né, assim, não queriam se expor, né? Então, assim, eu venho, né, percebido claramente que isso mudou, né, que hoje as pessoas até falam que estão fazendo psicoterapia, né, hoje elas já aceitam, né, já assumem e até se expõem mesmo, né, assim, né, nas postagens, né, já comenta. Então a gente vê essa mudança, né, o que foi muito bom. E essa evolução da ciência que a psicologia trouxe essa sensação de segurança para as pessoas, né? Do mesmo jeito que é importante a gente cuidar do nosso corpo de forma orgânica, né? A nossa saúde mental, ela também tem um peso enorme sobre nossa vida, né? Você percebe que pessoas ainda se preocupam muito em cuidar só do físico e vão esquecendo a saúde mental?
nós sabemos que existe, de fato, uma preocupação assim, exagerada, né, pela estética, né, pelo físico, né? Mas eu observo também que hoje, né, assim, isso tem mudado. As pessoas têm se preocupado também com a questão da saúde mental, né? Porque aí eu vou usar aqui as palavras, né, do diretor da Organização Mundial da Saúde, né, quando ele diz assim: sem saúde mental não há saúde. Isso. Então, assim, eu vejo que hoje as pessoas têm uma consciência presente, né, muito maior, né, de que a saúde mental ela realmente está acima de qualquer outra prioridade, né, vamos dizer assim. É porque é importante, mente são, corpo são, né? Exato. A gente tem que conectar sempre cérebro e corpo, porque não andam separados, né? E não andam mesmo, né, Deise? Você é neuropsicóloga, né? Você sabe, né? Quando a gente vê aquela figurinha, né? Do corpo humano, que a gente vê todos aqueles nervos, né? Ligando, todas as conexões, todas né? as conexões. É incrível, Aí é onde você realmente, né, assim, percebe claramente, né, essa conexão, né, de que o corpo realmente ele não funciona se a cabeça não estiver boa. Exatamente. E me fale um pouco sobre sua experiência na psicologia escolar, né, que eu já sei que você tem vários anos já na psicologia escolar. Como é essa experiência para você até hoje? Também houve uma evolução, né? Eu iniciei realmente quando eu terminei meu curso, que aí eu nem me lembro mais agora quantos anos faz. Não importa. Não importa. Né? Mas eu iniciei numa escola, né? Numa escola do Estado, né? Onde eu já era funcionária efetiva na época. E durante uns 4 anos eu comecei a trabalhar lá. Já existia aquele trabalho junto com a assistente social e com a pedagogia. Então nós trabalhávamos durante esse tempo e a gente já fazia realmente um trabalho voltado, né, para os alunos, assim como também para o corpo docente. E posteriormente eu me afastei durante algum tempo, mas logo voltei, né, assim, aqui, quando eu vim morar aqui em Patos, né, voltei, atendi numa escola e com pouco tempo eu fui para a escola que hoje é o FERA, né? Ainda estou lá. Sim. E aí a gente observa também essa evolução, né? Assim, além desse trabalho que nós fazemos, né, com os alunos, né, assim, na parte de orientação, na parte de orientação profissional, da escuta psicológica, né? Nós também fazemos o trabalho, né, com todo o corpo docente, assim como também o atendimento aos pais, né, que é tão necessário, né? Então, assim, eu vejo que é um trabalho que cresceu muito, que tem evoluído e, assim, de extrema necessidade. Sim, até porque você também tem percebido que os transtornos de aprendizagem, eles também têm aumentado, principalmente agora, depois da pandemia? Consideravelmente, Deise, né? Assim, após a pandemia, né, assim, nós temos observado, né, um crescente aumento, né, nos transtornos de aprendizagem, nos quadros de ansiedade, né, e em vários outros, né? Assim, a gente pode dizer que a psicologia foi uma antes da pandemia e está sendo outra pós-pandemia. Porque precisa avaliar tudo isso, né? O antes e o depois. Isso, exatamente. E nós sabemos, né, assim, o quanto a pandemia, né, assim, contribuiu, né, para o desenvolvimento, né, dos distúrbios mesmo, né, de aprendizagem, né? Exatamente. E principalmente depois dessa tecnologia em que nós vivemos hoje, né? A pandemia, ela também veio para que as pessoas elas descobrissem ainda mais esse mundo digital, mas que muitas vezes realmente traz mais malefícios do que benefícios, principalmente nos processos de aprendizagem. Isso, até porque se observarmos, né, assim, tudo isso ocorreu de uma forma muito vertical, não é? Assim, eu acredito que as pessoas não estavam preparadas e de repente chegou. Né? E aí tiveram que se adaptar ou tiveram que se moldar. Né? Então é como você diz, né, assim, tem muita coisa boa, mas tem muitos, assim, causam também alguns malefícios, né? Porque aí envolve o comportamento humano, né? Que é exatamente o saber usar, né? Que nem sempre, né, a gente se depara com essa realidade, né? Exatamente. Por isso que a dependência tecnológica já está no DSM-5, né? Já há um bom tempo. E a gente tem visto que a maior parte das causas de ansiedade estão sendo geradas pelo processo de ansiedade, né, das pessoas estarem ali conectadas o tempo todo e é como se a pessoa não conseguisse mais viver só no mundo real. Elas teriam que acessar o mundo inteiro. Exato, né? E nós observamos, não é verdade? Por exemplo, quando colocamos, né, a velocidade, né, com que as mensagens chegam, né, como as notícias
chegam, não é? Então, assim, é perceptível, né, no comportamento humano que as pessoas, elas realmente, assim, não têm mais paciência de esperarem uma resposta, né? Elas demonstram muita ansiedade, né? Muita. E aí você veja até que isso já é muito debatido, mas eu digo é real porque a gente se depara todos os dias, né? A velocidade com que nós escutamos, né, as mensagens, Exatamente. né? Já não temos mais nem paciência de escutar, né? Isso. A gente já coloca ali acelerando. 2 vezes mais. Isso, exatamente, né? Então, é perceptível a mudança. E esse processo de acelerar demais, o que é que gera na vida do indivíduo? Quando a gente quer pressa demais para tudo e a gente não tem mais paciência de tipo, não, vou viver hoje e eu quero ver o que é que hoje vai me trazer? Primeiro, não vive hoje, né? Percebemos que essa pressa, ela tem tirado, né, esses prazeres, né, essa observação, o sentir, né? O sentir o cheiro, o sentir o sabor, né? O observar a natureza, o observar as pessoas, né? A vida. Ninguém faz mais isso. Ninguém, que eu digo, né? Assim, estou exagerando, mas de alguma forma... A maior parte. A maior parte, né? Nós temos observado que as pessoas não estão vivendo o dia de hoje. Sim. Se fala muito... Né, assim, a exemplo, né, do Mindfulness, né, que pede muito, né, para que a gente desenvolva todas aquelas técnicas, né, de respirar, de observar a natureza, de sair no carro observando a rua, as pessoas, de sentirmos, né, o sabor do que estamos, né, comendo muitas vezes, né, muitas vezes que a gente nem sente. O Está no celular, né, muitas vezes comendo, sabe nem o que é que está comendo. Exatamente, né, então assim... de fato, né, as pessoas estão realmente muito aceleradas. E aí isso tudo gera o quê? Ansiedade. Isso. Né? E que tem enchido os consultórios, né, Socorro? Eu vejo, assim, a cada dia que passa aqui em Patos, a gente vê mais clínicas abrindo, mais profissionais se formando, adentrando mesmo na prática clínica em si, porque essa demanda, ela tem aumentado de fato. Você percebe esse aumento como? Eu de fato tenho percebido, né, assim, como você falou, quando nós observamos assim o número de psicólogos, né, na cidade, né, assim, é um número significativo. O número de clínicas também. Né, e assim, se a gente for fazer uma pesquisa, todas elas cheias, né, muitas vezes até sem horários, sem vagas, né, então assim, isso é bom. É assustador também, não é verdade? Porque, assim, observamos o maior número de pessoas adoecidas. Exatamente. Mas é perceptível, sim. É por isso que eu sempre falo, assim, que o psicólogo, ele está dentro ali do contexto do tratamento de saúde mental lá atrás, no passado, hoje no presente e no futuro, então, nem se fala, né? Eu vejo a psicologia como uma profissão principalmente do futuro. Com certeza, isso já se falava há algum tempo atrás, né? E aí a gente viu como muito distante. E aí eu vou trazer o exemplo que hoje para mim assim é muito assustador. Por exemplo, há algum tempo atrás, quando diziam assim, em 2025 a depressão vai ser a doença, né? Que vai ser a mais vamos dizer assim, incapacitante, né? Incapacitante e que seria, de fato, né, assim, a profissão que mais acometeria, né, a população. E aí, de repente, nós estamos em 2024 e, assim, e nós já estamos vivenciando, não é, essa realidade. Então, assim, é assustador. Porque, de repente, passou rápido e não chegou nem a 2025 e a gente já está se deparando, né, com essa realidade. Então, as coisas realmente estão acontecendo, assim, muito aceleradas mesmo, né? Exatamente. No entanto que a gente vê muitos números de afastamentos laborais por conta de processos ansiosos e também depressivos, né? Isso. Né, assim, quando você parte, né, para a área, né, assim, organizacional, né, você de fato observa que hoje, não é assim, qual é o motivo maior de afastamento das pessoas, né, dos seus trabalhos, né, das suas atividades laborais? Exatamente, né, ansiedade, né, que está em primeiro lugar, né, assim vamos dizer, e outras doenças, né, que assim se enquadram nessas categorias. Exatamente. E a gente muitas vezes vai deixando passar despercebido tudo aquilo que a gente já vem sentindo e a gente vai somatizando todos aqueles processos de desgaste e que muitas vezes não é físico, é só mental. Mas muitas vezes as pessoas, elas não dão ênfase
ao que o teu corpo ele está dizendo, mas que está sendo totalmente interligado com tua mente. Né? A gente só credibiliza, parece, as doenças orgânicas, né? Então, é uma dor na coluna, é um problema cardíaco, são dores de cabeça, mas a gente não percebe que tudo isso provém de uma saúde mental que muitas vezes está ali em total desequilíbrio. É verdade. E essa questão, né, assim, eu digo muito, quando eu estou com o meu paciente, né, eu digo muito assim, eu prefiro pecar por excesso do que por falta. Então, hoje eu procuro ver, não somente nessa questão psicológica, como a gente chama, né, mas também a fisiológica, porque, como falamos anteriormente, né, uma está interligada à outra, não é? Então, as pessoas, elas acabam priorizando, né, a saúde fisiológica, né, sem levar em consideração o ritmo de vida, né, que estão vivendo, né, assim, como elas estão no trabalho, né, como é que esse trabalho está sendo, ou seja, não respeitam também os limites e acabam se excedendo. Né? E aí vem, de fato, os sintomas, né, que nós chamamos de comorbidades, né, muitas vezes de outras doenças que já estão instaladas. Exatamente. E Socorro, por que é tão importante a gente estar falando sempre sobre a psicologia, sobre a saúde mental, para que a gente possa estar trabalhando nesse processo, parece que é interminável, de conscientização do quanto as pessoas elas precisam se atentar àquilo que muitas vezes adoece mais psicologicamente do que fisicamente. Por que é tão importante esse processo constante de se conscientizar as pessoas? Eu vejo que isso vem muito do modelo, né, curativo que nós, né, assim, durante todas essas décadas vivemos, não é? Então, assim, a partir do momento que a gente começa a perceber a importância, né, da prevenção, né, eu acredito que é aí onde, né, começou o nosso trabalho, né, assim, de conscientização mesmo, né, de uma forma tão constante, porque as pessoas não eram acostumadas a fazerem isso. Né? Então, hoje, né, com o conhecimento, né, da psicologia, com as técnicas que ela oferece, né, nós sabemos que muitas doenças podem ser, de fato, prevenidas. Né? Então, eu vejo que é por conta disso que a gente ainda tem todo esse trabalho, né, de conscientizar as pessoas, né, de olharem mais para si, de cuidarem mais dessa parte da saúde mental mesmo. E que bom que isso aumenta, né? E aumenta de forma presencial, como a gente vê, muitas vezes a gente vai às escolas, faz palestras, às empresas. E também na questão da gente se atentar a mostrar à pessoa que nós somos muito mais do que só um trabalho, só um relacionamento. Porque muitas vezes as pessoas, elas se fecham muito no seu próprio mundo e esquecem do seu eu, de fato, né? As pessoas estão tão em busca de estarem se sobressaindo acerca dos papéis sociais que elas têm, que elas acabam esquecendo de si mesmas. Exato, e isso é motivo, né, assim, de desequilíbrio, de insatisfação, não é? Porque uma coisa é o que você é, uma coisa é o que você gostaria de ser, né? E muitas vezes você entra em conflito por conta disso. Exatamente. E a gente tem que dizer sempre que isso é muito perigoso, né? E fazer com que esse distanciamento, ele realmente tenha esse encurtamento da pessoa para se reconhecer. E isso eu sempre falo o seguinte, que a terapia, ela é algo que vem trazer para você a realidade de quem você é de fato. Né? Eu digo que a terapia é o momento, né? Assim, de autoconhecimento, de autorreflexão. É o momento que você tira para você mesma. Eu digo que é o lugar seguro, né, onde você pode se deparar com suas dores, assim como também com suas alegrias, né, seus reconhecimentos, mas é um momento assim único, mas é um momento seguro e que é necessário. Porque imagina nessa correria, nessa vida louca que a gente vive, né, se você não tira pelo menos uma vez por semana, né, para você poder observar-se, poder, né, se reconhecer, fica muito mais difícil, não é? Claro. E o processo da fala é o primeiro processo de cura, né? E que muitas vezes você vai naturalizando tudo que você vai vivendo e você não compreende. E aí é onde entra a questão da ciência e da psicologia, que traz a visão do profissional, da ciência em si, sobre aquilo que o indivíduo vive. Isso, e é exatamente, né, o que você trouxe agora, né, a questão da fala, de que a fala possibilita a reorganização interna, não é? E aí quando a gente diz assim, que muitas vezes nós somos espelho, não é porque nós somos exemplo, né? Porque nós somos espelho mesmo, né? Assim, onde a pessoa vai falar para si mesma, vai poder se ouvir, que em outro momento, com certeza, ela não consegue. Sim, exatamente. Então, assim, a fala,
né, ela possibilita tudo isso. É o primeiro processo, né? Isso. Socorro, você consegue enxergar a valorização e o reconhecimento do profissional da psicologia hoje? Como é que você enxerga assim, esse campo hoje do profissional da psicologia? Se ele está sendo valorizado e reconhecido pelo seu trabalho? Eu vejo que há uma mudança, mas ainda há muito que ser feito. Sim. Né, em relação a essa questão do reconhecimento. Eu vejo que é perceptível, né, o reconhecimento, a necessidade do psicólogo, como nós falamos anteriormente, né, nas diversas áreas. Sim. Hoje, né, nós já percebemos isso, mas ainda, eu acredito que ainda há muito o que ser feito, entende? Porque também, assim, somos uma categoria que, assim, estamos crescendo muito, Sim. mas eu digo assim, nós atuamos de forma muito solitária. Sim. Não é assim, não somos uma categoria organizada, não é assim, onde a gente possa discutir, debater, nos fortalecermos, né? Na busca também desse reconhecimento. Sim. Não é assim, nós trabalhamos de forma muito solitária, né? E eu acredito que é isso que dificulta um pouco mais, sabe, assim, essa busca mesmo, né, da valorização. Mas, assim, é perceptível que já houve uma mudança significativa. E vou dizer a você, a partir da minha observação, desde quando eu iniciei, né, porque, assim, quando eu iniciei, né, assim, no atendimento clínico, a gente recebia poucos pacientes encaminhados, né, por outros profissionais. Hoje, não. Hoje, né, nós recebemos, assim, por diversos profissionais. Então, assim, eu considero isso já como uma valorização. Por exemplo, antigamente o médico ele trabalhava sozinho, né? O médico ele estava lá, atendia, medicava, mandava o paciente para casa. E hoje a gente percebe que esse crescimento das outras especialidades em torno da importância de também enxergar a saúde mental como prioridade e também como desencadeador de alguns problemas físicos, né? Exatamente. Então, hoje, assim, é muito comum, não é? Nós recebermos, né, um paciente que já vem indicado por outros profissionais, que muitas vezes até exige mesmo, né? Assim, que ele faça, né? Porque já começa a colocar, né, a partir daí, a importância mesmo, né, assim, do que nós fazemos, né? Como realmente é um atendimento e um tratamento, não é? Necessário. E além de você estar nesses âmbitos, Socorro, da clínica, você também é empreendedora, né, empresária. Sim. Como é que é sair da psicologia, da profissão de psicóloga e adentrar no mundo do empreendedorismo? Bom, vamos falar agora de uma nova etapa, não é? Sim. No mundo, assim, do empreendedorismo, eu digo que eu sempre me observei, né? Assim, eu venho de uma família, né, assim, de uma mãe extremamente empreendedora, né, assim, que eu admirava muito e que me ensinou muito, né, assim, eu procuro fazer muito, fazer valer o que ela me ensinou. O meu pai também era empreendedor e desde muito cedo, sabe, desde quando eu fui morar em João Pessoa, que aí eu já me deparava com vendas, não é? Então, assim, eu não tinha loja física, mas eu vendia. Né, e vendia, assim, produtos variados, né, assim, desde de perfume, bijuterias, produtos de beleza e roupas, calçados. Então, assim, eu sempre me achei uma vendedora, né, assim, e hoje, né, assim, trazendo para o mundo, né, moderno, empreendedora. Sim, isso. E aí, quando eu cheguei aqui em Patos, né, que eu comecei a atender, eu já percebi que o consultório era muito solitário, né, então, assim, eu fui atrás, né, fui na busca mesmo de pessoas, né, para dividirem comigo consultório. Primeiro, porque era difícil a gente manter, né, um consultório aqui sozinha. E segundo, porque eu já sabia que eu queria algo mais, né, assim, eu queria empreender. E aí consegui algumas pessoas, e aí a gente abriu, né, a primeira clínica, né, onde tivemos até o privilégio de lhe ter lá, né, durante muito tempo, né, e você, assim, contribuiu muito com essa sua percepção também empreendedora, né, assim, você sempre foi uma pessoa que, né, contribuiu bastante. E a partir daí, assim, eu vi também a necessidade, né, de empreender, porque eu não queria estar na psicologia sozinha, né, assim, e agora falando aqui contigo me vem isso muito forte, né, assim, eu acho que eu sempre senti a necessidade de dividir esse espaço da psicologia com outras pessoas. Sim. Né, assim, eu nunca quis esse lado
solitário, né? Então, assim, e foi a partir daí, né, que foram surgindo, né, assim, essa questão do empreendimento, né, clínica de psicologia. Sim. E é fácil você parar para empreender, você sendo psicóloga? Porque às vezes as pessoas dizem ou acham que é muito fácil pelo fato de sabermos lidar com pessoas, e muitas vezes as pessoas elas não entendem que precisa de um estudo para aquilo, de que precisa um manejo muito adequado, porque é muito difícil lidar com pessoas. Para você, como foi? Você teve que parar para estudar? Você orquestrou isso de que forma? Não, com certeza, né? Apesar de dizer, né, assim, que eu já tinha os traços de empreendedora, tinha, mas é claro que hoje, né, nós sabemos que se não pararmos para estudar, né, assim, não se faz mais empreendimento, não se está mais no empreendimento como há um tempo atrás. Sim. Hoje requer estudo, requer consultorias, né? Sim. E é o que eu tenho feito, né, assim, desde que eu cheguei aqui, de fato, né, assim, eu tenho contado com essas consultorias e estudado realmente, porque uma coisa é você estar como psicóloga clínica, atendendo, né, as demandas que chegam, que são demandas diferentes, né, de um empreendimento, né, de pessoas. Sim, sim. Né? Então, assim, eu digo que são duas situações distintas. Bem distintas. Que envolvem comportamento humano. Isso. Né? Mas assim, são distintos. E que eu brinco dizendo assim, que demorou para cair a ficha, que a pessoa chega uma época que a pessoa tem que entender que a pessoa não só é psicóloga, né? Que a pessoa também é empreendedora e que precisa estudar e parar para aquilo, né? Isso. E você sabe, né? Você também, como psicóloga e empreendedora, né? Você sabe que são situações distintas e que merecem também, né? Assim, a gente tem que estudar muito, não é, Deise? Muito. A gente tem que buscar muito consultoria para a gente poder atender, né? E poder realmente, assim, tornar o empreendimento do jeito que hoje, né, a vida contemporânea exige, né? Exatamente. E as exigências têm sido bem grandes, né? Muito. Por isso que a gente tem que estar se readaptando a todo um fluxo que corre, parece que para o mesmo lado. Isso. Né? A gente tem que sair daquele tradicional e engajar no processo de mudança mesmo. Mas isso eu vejo com uma perspectiva muito boa. Por exemplo, a gente pega as pessoas tímidas hoje, que a gente vê aí se engajando nas redes sociais, fazendo vídeo, desenvolvendo habilidades que até então achavam que não tinha, né? Porque antigamente, Socorro, a psicologia era muito fechada, né? Era engessada, né? Isso, demais. Primeiro, a psicologia ortodoxa mesmo, né? Assim, a gente nem poderia estar aqui. Sim, né? Divulgando, exatamente. Né? Porque, assim, era algo muito fechado, algo muito, eu digo, engessado mesmo, né? Assim, as pessoas, elas não se expunham, né? Assim, e hoje nós estamos aqui divulgando a psicologia, né? De uma forma muito bacana, né? Assim, onde possa chegar realmente às pessoas, né? O que eu considero, assim, que foi um dos maiores avanços, né? Sim. E que é necessário, né? Para que as pessoas entendam melhor e conheçam melhor também. Isso. Eu só falo para as pessoas que elas não confundam aquele perfil do profissional, que muitas vezes eles vêm lá aquele profissional que tem uma desenvoltura, que fala bem, que fala sobre alguns aspectos, e muitas vezes alguns confundem com a terapia. Isso. Né? A gente só tem que ter cuidado com isso e sempre estar ressaltando que, isso aqui não é terapia, né? Porque muitas vezes as pessoas querem, no processo de autossabotagem, saírem correndo porque acham que estão vendo um vídeo, que estão ouvindo falar sobre, né? Sobre qualquer tipo de diagnóstico, de transtorno, seja o que for, mas não é sobre ele. Com certeza, é exatamente a diferença está nisso aí, né? Assim, que nós sabemos que é comum, né? Muitas vezes as pessoas não fazem, aí vão assistir um podcast, vão assistir um vídeo, né? Aí acham que já está tudo ok. E nós sabemos que não, né? Porque o envolvimento pessoal realmente, né, e interno, né? Dele. Exatamente. Né? Então, assim, mas é comum a gente, né, poder se deparar com essas situações, né? Mas, assim, o processo tem que ser vivencial. No quadro Fala Onco de hoje, com a doutora Lidiane Guimarães, ela traz pra gente um alerta muito importante da campanha Agosto Branco, aproveitando essa última semana do mês para falar sobre a prevenção ao câncer de pulmão. A médica, que é oncologista clínica e diretora do Centro de Oncologia H+Onco, destaca os perigos do tabagismo, incluindo cigarro, fumo de rolo e o crescente uso de vape entre os jovens. Vamos conferir essas importantes informações sobre como proteger sua saúde e a saúde da sua família. Terminando o mês de agosto, e a gente não poderia não falar do Agosto Branco, que é um mês que a gente faz a campanha relacionada à cessação do tabagismo, quando a gente pensa em prevenção do câncer de pulmão.
Lembrando que esse é um câncer que por muito tempo figurou nos mais prevalentes da nossa população brasileira. A gente ainda lembra do tempo que se fazia propaganda do cigarro na TV, o que graças a Deus foi proibido, né? Nós não fazemos nenhum tipo de propaganda com cigarro, muito pelo contrário. A gente tem que conscientizar as pessoas que o tabagismo, tanto o cigarro que as pessoas ficam, né, ainda usando, quanto o fumo, aquele fumo que fica no cachimbo. Quem teve um avô que teve aquele, né, usando aquele cachimbo de manhãzinha cedo? Isso tudo faz mal à saúde. A gente sabe que tanto o cigarro como esse fumo de rolo não é bom para o nosso pulmão. Tem milhares de substâncias carcinogênicas. Então a gente já sabe que não vai dar certo. Então, por isso, a gente faz essa campanha e a gente fala que tabagismo não é bom e ninguém faça uso do fumo. Mas tem algo que vem preocupando mais nós oncologistas, acho que a maioria dos médicos. E infelizmente ainda está legalizado aqui no país, que é o vape. Quem foi para as festas de carnaval, até no São João, não viu aquele jovem fumando aquele negócio lá que tem um gosto adocicado, um cheiro mais aromatizante. Ali tem milhares de substâncias carcinogênicas. Se você pegar um raio-x, uma tomografia de um jovem que usa o vape, mostrar para qualquer pessoa, vai parecer que é uma tomografia de uma pessoa que tem 60, 70 anos e que já fez uso de substâncias que prejudicaram a sua saúde. Então, se a gente sabe que não é bom para a nossa saúde, por que a gente faz? E aí, pai, por que você está comprando ou deixando o seu filho usar o vape? Conscientize ele em casa. Quem faz uso do fumo, né? Porque a gente sabe que é um vício. Muitas pessoas, quando eu passo, e eu digo, ninguém quer precisar de um oncologista justamente com algo totalmente prevenível, que é não usar o cigarro. A gente está falando sobre câncer de pulmão, mas o cigarro é prejudicial na maioria dos cânceres. A gente vai falar de câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de bexiga, câncer de rim. O cigarro não é bom. Então, se não é bom, a gente não tem perto da gente. Vamos pensar assim, tá bem? Então, nos vemos semana que vem aqui no Fala Onco e eu tenho uma novidade maravilhosa para mostrar para vocês nesse mês de setembro. Essas informações foram extremamente pertinentes àquelas pessoas que usam muito cigarros, vapes, e que vocês fiquem ligados para que vocês tenham cuidado com sua saúde e desacelerem o uso dessas substâncias. E a doutora Lidiane trouxe muito bem claro toda a importância de como nos prevenir sobre o câncer de pulmão. Muito obrigada, doutora Lidiane. Socorro, como você enxerga muitas vezes esse espaço que nós precisamos até dividir mesmo, literalmente, com os coaches, né? E muitas vezes eles querem falar sobre transtornos, sobre saúde mental e muitas vezes não são de fato habilitados para isso, porque são treinadores. Como é que você enxerga essa dicotomia entre psicologia e coach? Já há algum tempo, né, assim, eu venho pesquisando e venho falando também sobre, né? Eu percebo desde que as pessoas que de fato fizeram, né, que se tornaram coach, né, assim, e que levaram do jeito que é para ser, a gente percebe que eles têm um reconhecimento, né, assim, do que eles podem fazer. Eles são treinadores, realmente, né? Mas assim, treinador não significa dizer que é o profissional capacitado para exercer a mudança de comportamento. Né? Porque você pode mudar até um comportamento, né? Assim, uma prática tua diária, mas isso tem que vir de dentro. Né? Porque aí envolve a tua história de vida, envolve os teus padrões, né, que você adquiriu desde lá atrás, desde a infância. Né? E isso nós sabemos que esse profissional ele não é realmente habilitado, né, para trabalhar essas questões. Ele vai trabalhar muito mais questões pontuais, né? Algumas mudanças de comportamento, mas exercidas, né, dentro daquela, vamos dizer, de forma pontual mesmo. E não o que envolve comportamento interno. Né? Emoções, diagnósticos, exato, né? Exato. Exatamente. E aí muitas pessoas, elas querem também algo muito rápido, né, Socorro? Sim. Tudo muito rápido, muito Mas instantâneo. hoje, né, nós vivemos, né, nessa
crescente, né, rapidez, assim, as pessoas querem resultados, né, assim, de imediato. E nós sabemos que não, né, porque tem toda uma história de vida por trás. Então, assim, um comportamento que você exerceu durante muitos anos, né, como é que você vai modificá-lo em poucos dias? Né? É todo um processo, né, onde as etapas são vencidas uma a uma. Uma a uma. E tirando muitas vezes aquela perspectiva que muitas vezes os coaches sempre falam, né, para as pessoas, que as pessoas podem tudo que elas quiserem. Então, eu vejo que é muito utopia, muita ilusão para uma pessoa que muitas vezes, nós seres humanos, nós somos todos limitados. Isso. Né? E a gente tem que entender esses nossos limites. Eu não posso tudo o que eu quero. Exatamente. E até porque depende muito, né, da tua estrutura mesmo, né, de vida, né, de pessoal, né, assim, do que você construiu durante toda a sua vida, né? Assim, a gente pode muitas coisas, né, desde que a gente realmente se trabalhe, mas nós sabemos que não é fácil. Exatamente. Né? Essas mudanças, elas não ocorrem assim tão rapidamente, né? Exatamente. E Socorro, fala pra gente sobre a sua experiência também na área hospitalar, né? Dentro da psicologia hospitalar. Como foi esse tempo que você passou? Hoje você não está mais, né? Não. Mas como foi essa experiência aí na psicologia hospitalar? Pois bem, eu sempre, assim, me achei uma pessoa muito curiosa. Eu sempre quis e sentia vontade de fazer, né, assim, algo novo. E aí, quando eu cheguei aqui, eu não tinha realmente muito conhecimento na área hospitalar, porque na época que eu terminei a área hospitalar, ela praticamente não existia. Né? Eu lembro que na região assim do Nordeste, o Recife é que se destacava na área hospitalar. E quem morava em João Pessoa, dificilmente tinha acesso, até porque na época era assim, um custo muito alto. Né? Então, assim, a gente já conhecia, tinha vontade, mas não tinha condição de fazer. E aí, quando eu vim morar aqui, né, como eu falei anteriormente, eu vim da educação, e aí quando eu cheguei aqui, eu disse, eu quero fazer algo novo. E fui fazer algo novo, né? Fui fazer hospitalar. E aí, o que é que eu fiz, Deise? Eu corri atrás de conhecimento. Né? Então, assim, eu corri atrás de literatura. Eu corri atrás de colegas, né, que na época já estavam na área hospitalar, lá em João Pessoa, e saí em busca do conhecimento. E foi uma área que eu atuei por 23 anos. Né? Então, assim, aprendi muito. Né? Assim, foi uma experiência muito assim significativa na minha vida, né? Desde 2018 eu digo que eu me afastei, porque aí realmente completou o meu tempo, né, assim, no estado, né? E aí eu resolvi me afastar para me dedicar à parte clínica, né, e a parte como empreendedora. Então eu tinha que ter mais tempo. Mas assim, é uma área extremamente necessária, e a gente percebe, né, quando você está lá, o quanto, né, assim, os pacientes, né, eles precisam, né? E assim, é uma área maravilhosa, sabe? Que hoje eu percebo, né, que houve também, assim, já um crescimento muito maior. E aí eu te digo que eu acompanhei essa evolução, né? Porque quando eu cheguei aqui no hospital, eu fui a primeira psicóloga de lá. E aí, mais uma vez, Socorro, né, se deparou, né, trabalhando de forma solitária. Né? Então, assim, com algum tempo chegaram outros colegas e que hoje, né, permanecem, né, assim, vários colegas lá no hospital. Então, a gente percebe, assim, que foi uma mudança significativa. Que vem acontecendo constantemente, né? Até porque muitas vezes as pessoas que estão lá também precisam desse apoio psicológico, né? Exatamente. Né? E a maioria precisa, né? Porque assim, ninguém vai para o hospital porque está bem. Né? Então, muitas vezes vão por situações aparentemente simples e que muitas vezes se depara com uma situação muito mais complexa do que se imaginava. Então, são vários dias de internamento, longe da família, com diagnósticos muitas vezes não precisos ainda, com alguns diagnósticos, né, que não esperavam. Então, assim, é a fragilidade, né, do ser humano, de fato, né, que você percebe e acompanha. Quais foram as experiências que mais tocaram você nesse tempo que você passou lá? O que foi que te fez aprender de fato na questão, por exemplo, da valorização à vida? Vou dizer a você, a primeira situação, né, que eu vivenciei lá, que me tocou muito, foi num determinado dia em que houve um acidente com um ônibus na Serra de Teixeira. E foi a primeira vez que eu tive que acompanhar uma família para o reconhecimento, né, assim, do corpo de um filho.
Né, assim, para mim foi uma experiência assim, muito forte, né, porque ali eu comecei a perceber, né, assim, a importância, sabe, assim, do nosso apoio naquele momento, e da dor, né, dessa família, e assim, percebi o quanto também a gente precisava controlar essa dor, não é assim, se dar conta de que a dor, que a gente também pode sentir a dor do outro, sabe? Aí foi aí onde eu percebi a questão da importância da empatia, né, com o outro, sabe? Então, assim, essa foi a primeira oportunidade que eu tive, assim, de vivenciar uma experiência muito forte, mas que eu aprendi muito, não é? E teve, assim, depois dessa, tiveram mais 2 situações que foram marcantes. Uma foi quando chegou um bebê queimado, né? Eu nunca tinha me deparado. E aí eu me deparei com a fragilidade, sabe, da vida e da família, né? E quem trabalha lá no hospital sabe, né, assim, que nos finais de semana a gente se depara muito com muitos acidentes. Sim. Né? Então, assim, a gente trabalha muito com a dor, né, dos familiares. E aí no final também, assim, que já foi bem perto, né, de eu concluir minha etapa lá no regional, eu me deparei também, assim, com umas situações dessa natureza, sabe, assim, de poder acolher, né, os familiares. E aí eu vi a importância do nosso trabalho, sabe, desde isso de madrugada, à noite, durante o dia, né, do quanto, assim, nós, psicólogos, né, de fato, né, sabemos e devemos, né, acolher essa família. Então, assim, foram experiências dessa natureza que me marcaram muito. Que maravilha. E entender, né, Socorro, quanto nós fazemos a diferença nesse âmbito, né? Sim, Deise, eu vou falar aqui bem rapidinho, mas assim, eu percebi a nossa diferença de quando era outro profissional que ia dar a notícia, né, assim, uma notícia triste. E aí, não, nós psicólogos, né, assim, com todo o acolhimento, com todo o jeito, a gente conseguia dar de uma forma que eu vou dizer a você, não é que minimizasse, né, ou amenizasse, aliás, a situação, mas minimizava, sabe? Porque o acolhimento é diferente. Sim. A forma como a gente fala, como a gente passa, né? Nós fomos, de fato, né, assim, nós temos conhecimento para isso. E a família, ela se sente totalmente abraçada, né, acolhida naquele momento. Sim, é tanto que, assim, hoje eu me deparo com algumas pessoas, né, quando dizem assim, eu lembro de você, você não tem ideia do quanto foi importante o seu acolhimento, e às vezes a gente nem lembra que fez, né, a gente faz de uma forma tão espontânea, não é? Tão natural que a gente não lembra, mas é gratificante quando você se depara, né, com alguém que lembrou que você acolheu, porque aí isso mostra que você fez, né, o que é para ser feito. Exatamente, é desse jeito. E quando a gente começa a avaliar, Socorro, assim, a nossa profissão ainda por ser bem recente, nós ainda estamos com muitas lutas, né? Quais são as lutas que você mais enxerga hoje acerca da profissão? Como eu falei anteriormente, né, assim, uma das lutas eu vejo assim, que ainda falta muito as discussões, né, assim, o fortalecimento, né, assim, dos nossos conselhos, não é assim, eu não sei, mas eu me sinto muitas vezes ainda desamparada, vamos dizer assim. Eu também sinto. Você também sente, não é? Porque você veja que a nossa profissão, eu digo muito, assim, é uma profissão fragilizada. Sim. Não é assim, onde nos deixa muito vulneráveis. Não é verdade? Exatamente. Nós ficamos com o nosso paciente dentro do nosso consultório. Sim. Muitas vezes, quando nós abrimos a porta, nós não sabemos quem é que entra. Isso. Nós estamos correndo risco de vida também. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, eu sinto falta, sabe? Assim, dessas discussões, desse fortalecimento. Né? Eu sinto que ainda falta muito. A própria fiscalização, né, Socorro? Exatamente. É totalmente assim, eu vejo como forma de negligência mesmo. Sim. Porque a gente está vendo assim, vários profissionais se formarem, estão hoje na clínica, mas não existe uma fiscalização para ver se aquela pessoa está com CRP ativo, se aquela pessoa tem aquela determinada especialização mesmo, sabe? Então eu ainda vejo tudo um pouco solto. Com certeza, Deise. E assim, teve uma época, né, que eu já fui conselheira. Né? E na época eu entrei, eu disse, eu vou entrar. Eu fui convidada, na verdade, para fazer parte, né, de uma equipe, né? E assim, essa equipe ganhou,
né? E aí, o que é que me motivou a fazer parte do conselho? Eu queria conhecer o conselho, eu queria saber o que é que a gente poderia fazer aqui pelo sertão, sabe? Sim. Porque, como eu te disse, né, eu estava aqui, eram poucos psicólogos. Sim. E aí tudo muito distante, quer dizer, tudo que a gente quer tem que ir para João Pessoa, tem que resolver, né? E na época a gente não tinha, hoje os canais que nós temos de comunicação eram muito mais difíceis. Então eu entrei pensando que eu poderia fazer algo, que eu poderia trazer algo para aqui. Na verdade, assim, eu me decepcionei, não pude fazer, né, me deixou muito frustrada, mas ao mesmo tempo foi assim também, eu digo que um laboratório, sabe? Porque lá eu tive a oportunidade de ver a fragilidade da nossa profissão e a vulnerabilidade dela também, entende? Mas eu percebo que de lá para cá, assim, não houve também nenhum avanço. Sabe, assim, a gente vive muito distante do nosso conselho, né? Você veja, nós estamos no mês do psicólogo, né? A semana passada eu soube que alguns membros do conselho estiveram aqui em Patos porque eu escutei uma entrevista no rádio. Mas assim, nós não somos, né? Sim. Não somos. Não tem um chamamento, né? Não tem. Para toda a classe, né? Vamos se reunir, vamos ver como é que vocês estão. Não existe isso. Não existe, né? E nós sabemos do quanto é necessário, né? Porque a gente precisa, nós fazemos parte de um conselho, então nós precisamos estar, né, mais próximos, né? E a gente vê essas dificuldades também, Socorro. Por exemplo, quando eu vejo um edital de um concurso aberto para psicólogo, eu me envergonho. Isso. Né? Eu não consigo nem abrir para mim não me decepcionar. Isso. Né? Porque, e a gente não vê uma luta também acerca disso. Então, qual é o sentido de você hoje ser um funcionário público, né? Tá ali efetivado, você ganhando um salário mínimo? Isso, você traz um tema, né, assim, eu acho assim, pertinente e atual, né? Porque ainda nos deparamos, de fato. Sim. Hoje eu vejo, por exemplo, o valor, né, que na maioria das vezes esses concursos, né, oferecem, são os valores que eram praticados em 2004. Né? Eu tive, né, o privilégio de, em 2004, fazer parte, né, assim, de um grupo, eu digo, seleto, né, assim, de psicólogos, porque na época eram poucos. Né? E aí, quando começaram a surgir os programas nacionais, que contribuíram muito, né, para a população mais vulnerável, né, mais vulnerável. E hoje, quando eu me deparo assim, com alguns editais, eu vejo que permanece o mesmo, ou seja, passaram-se 20 anos, não é? E, de fato, não houve uma valorização nesse sentido. Pois é. E os programas aí rodando, crescendo, né? A demanda aumentando, né? Daquela população que tem uma classe média mais baixa. E o profissional da psicologia ali, tentando apagar fogo. Enxugando gelo, não é? Enxugando gelo. Enxugando gelo. Exatamente. Por mais que a gente tenha visto avanços, por exemplo, hoje, que a psicologia tem tido, por exemplo, no município mesmo, em alguns PSFs, na maternidade, nos hospitais, mas a gente percebe que ainda é muito fechado, né? Porque nem todo mundo tem acesso. Exatamente, né? Assim, houve essa evolução nesse sentido, né? Mas ainda existe, né? Assim, nem todos têm acesso, né? Assim, nem todos têm acesso. Começa a contar pelas horas trabalhadas, né? Que eu acredito que a gente ainda não conseguiu as 30 horas. Pois né? Nem piso salarial. Pois é, há quanto tempo, né? Assim, a gente vive em busca, não é assim, do piso salarial e da carga horária. Quer dizer, a exemplo, né, de outras profissões, né, assim, que conseguiram, assim, num tempo até mais curto do que o nosso. Bem mais. Né? Porque há exemplo do serviço social, né, que hoje já tem, né, um piso. Tem a carga horária, né? Tem tudo isso. E nós ainda não conseguimos. E isso a gente sabe que falta muito, não é? A questão do conselho, né? Do conselho dos sindicatos, né? Também, que nós não conseguimos ainda, né, ter, assim, de uma forma efetiva. Isso, principalmente. Então, assim, deixa muito a desejar, realmente. Né? E nos entristece muito, não é? Porque imagina você ir para um município, passar 40 horas, 30 horas, né? Porque eles exigem mais ou menos 30 horas. No mínimo 30 horas. Ou seja, é quase dedicação total, não é? Sim. E muitas vezes sem, né, assim, sem ter... Com a remuneração de um salário mínimo. Isso, e as condições, né, assim, precárias, né?
Exatamente. Mas não desanimem não, psicólogos, certo? Estamos na luta, vamos fortalecer a nossa classe para que a gente possa realmente se adentrar a esses parâmetros de valorização e reconhecimento que a gente tanto precisa. Mas é como você falou, nós precisamos nos unir. Eu sinto, sabe? Porque, por exemplo, eu não sei hoje realmente, né, assim, a quantidade de psicólogos que atuam aqui na cidade de Patos. Há um tempo atrás, né, eu tinha uma estatística que era 248 aqui na cidade de Patos e em torno, né? Hoje, com certeza, é muito mais. Sim. Né? Porque acho que já se passaram uns 2 anos. Então, assim, veja que é um número significativo. Sim. Né? É um número significativo. E aí, o que é que eu sinto, sabe? Por exemplo, muitas vezes a gente lança um curso, a gente lança, sabe, assim, um encontro. São poucos que participam. Sim. Então, acho que está faltando isso, sabe? Assim, esse desejo de coletividade, né, para que a gente possa crescer juntos. Isso, e de juntar as vozes, né, os Isso. desejos e as percepções de valorização mesmo, para que juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Com certeza, né? Com quem está certeza. sozinho não tem muita força, mas quem se junta a 1, a 2, a 10, a 100, vai ter uma voz maior. Né? Exato. Né, concordo plenamente com você, né? Pois é. Como eu falei aqui o tempo todo, né, assim, eu vejo que o nosso trabalho de forma solitária não nos leva, né, assim, a alcançar, assim, êxito, não. Exatamente, vamos se juntar para organizar isso. Pois é. Né? É uma pauta que precisa ser conversada, né? Já está em tempo, né? Eu vejo como necessária, sabe? Vejo como necessária. E vejo que, assim, tem as instituições de ensino que poderiam contribuir também. Sim. Mas aí, até nisso, eu percebo, né, assim, o isolamento. Né, assim, o que é feito somente lá, é interno, né, assim, não passa a ser externo. Né? Então, assim, eu sinto isso também. Exatamente. E a gente tem que levar para a rua, as pessoas elas têm que entenderem as questões da profissão, elas têm que entenderem a valorização do profissional, né, que muitas vezes trabalha arduamente. E como a gente trabalha muito com a nossa questão intelectual, a gente muitas vezes tem esse cansaço maior. Sim. Então, muitas vezes a gente vê profissionais também se sujeitando a estar num ambiente de trabalho que não oferecem nem um terço daquilo que realmente é valorizado, tá entendendo? E assim, isso me entristece e me preocupa muito, sabe? Por isso que eu coloquei, assim, que é o nosso mês e é um mês de reflexão também, né? Para que possamos observar, assim, que tipo de serviço, né, assim, eu estou oferecendo, né? Quais são as condições de trabalho em que eu estou inserido, sabe? Porque eu vejo muito isso acontecer. Claro. Né? Assim, há algumas contratações e não oferecem a menor condição de você exercer a psicologia, principalmente a psicologia clínica. Sim, principalmente. Não é? Então eu vejo isso não é isso é real, nos depararmos, né, assim, com alguns colegas relatando, né, as situações precárias, né, de trabalho que eles, né, muitas vezes são submetidos. Isso. Mas o grande problema que eu vejo, tanto dos editais de concurso, como as ofertas, né, que o setor público traz para o profissional da psicologia, é um valor realmente deplorável, de fato, mas que, infelizmente, tem pessoas que estão lá para dizer, eu quero. Eu faço. Isso. Tá entendendo? Exatamente. Se não existisse esse profissional, você não iria realmente se preocupar. Você iria, aliás, a gestão ia se preocupar em oferecer algo realmente que condiz com aquilo que você está realmente prestando àquelas pessoas. Né? Exatamente. E aí, é aí onde entra, né, a questão assim, comportamental, né? Assim, comportamental e individual do sujeito. Sim, sim. Né? Assim, de se submeter a isso por ser, de fato, assim, é a oferta que eu estou recebendo. E eu acredito muito que enquanto isso acontecer, né, assim, exatamente, as coisas não vão mudar, né, porque vai ter sempre quem aceite, né? Sempre. Eu vejo muito que assim, nós temos que prezar, valorizar, né, assim, o que nós aprendemos, né, a forma como nós temos que fazer. Porque a psicologia, ela não pode ser feita de qualquer forma. Exatamente. Afinal de contas, você está lidando com o que há de mais sagrado, né, do outro, que é a sua sanidade mental, que é a sua vida, não é? É a vida das pessoas. Isso. Exatamente. Por isso que é tão importante a gente chegar num determinado lugar e dizer, não, olha, esse valor, ele não é um valor condizente com aquilo que eu sei. Então, não vou aceitar. Exato. Né? Mas, infelizmente, vem a questão da insegurança de muitos profissionais, né, da psicologia que não param e pensam dessa forma.
Com certeza. Né? E alguns até não se colocam mesmo, né? Assim, porque muitas vezes a gente até aceita, mas aí você chega lá, você tenta mudar, né, o cenário, você tenta reivindicar, né, deixar um ambiente apropriado. Mas existem também pessoas que não fazem isso, né? Pelas suas questões pessoais mesmo, né? E aí onde se torna muito mais preocupante. E também pela questão de você entender que é o certo. Não, eu tenho certo aqui, eu tenho esse valor, então eu vou me despreocupar aqui, né? E hoje a psicologia ela tem crescido tanto, principalmente dentro dos âmbitos da clínica, dos diagnósticos diferenciais, nas questões de tratamentos para autismo, TDAH, enfim, é uma ampla tão grande que a gente precisa só parar para entender qual é o investimento que você tem feito em você, que é outra reflexão que eu também trago para os profissionais da psicologia, né? Muitas vezes a gente percebe que profissionais não querem se especializar, não vão a um congresso, não compram um livro, não se especializam de fato naquilo que precisam, mas querem um arsenal realmente de valor maior. Como? Essa é uma preocupação que eu também tenho, sabe? Assim, principalmente, aí eu vou dizer pós-pandemia, não é? Assim, porque a gente observa, assim, um crescente número de cursos que são oferecidos, muitas vezes gratuitamente. Claro. Alguns são bons, de fato, mas, assim, não são suficientes. Né? Porque aí eu vou dizer a você, Deise, pela minha experiência. Hoje, por exemplo, hoje não, né? Assim, há algum tempo eu decidi não atender mais criança. Por quê? Porque eu vi que a psicologia infantil, né, assim, cresceu muito. Então, assim, para eu atender um determinado público, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que investir. Investir em conhecimento, investir em recursos. Não é? Então, assim, é como você traz agora, né? Assim, em supervisão, Socorro, que é importante, muita gente não quer nem... Exatamente, supervisão. Investir nisso. Exatamente, né? Supervisão acima de tudo, né? Acima de tudo. Então, assim, é um investimento. Mas é necessário. Né? Aí você pode dizer, por exemplo, eu estou com esses anos todos de psicologia, mas assim, continuo estudando. Né? Continuo, porque eu sinto a necessidade. Né? Assim, todos os dias você vê, assim, as demandas vão aumentando. Não é assim, os distúrbios, né, os transtornos, né, vão aumentando. Então, assim, você precisa ter conhecimento. E conhecimentos específicos, muitas vezes, né? Que hoje não dá para você fazer mais tudo. Não tem como. Não tem como. Então, assim, há um investimento. Né? E investir não é barato. E vai do profissional, né? Com certeza, mas tem que ter. Né? Senão você realmente não atende, você não faz a sua entrega. Não é? E quando a gente vê, Socorro, aquele profissional, muitas vezes, que está lá na clínica, bem lindo e maravilhoso, e faz um atendimento por R$50, que é outra coisa que também me inquieta muito, é a questão do seu valor, né? Do que você realmente oferece. Como é que as pessoas vão valorizar uma profissão quando o profissional não se valoriza? Exatamente, né? Assim, porque são valores, muitas vezes, né? Assim, que a gente chama sociais, mas que não são. Exatamente, porque assim, eu digo muito assim, que você pode ter sua cota social, né? Eu sempre fiz isso, né? Eu tenho minha cota social, mas de fato o valor, ele tem que ser condizente, né, com o investimento que você faz, com o que você entrega. Não é? Então, assim, isso acaba desvalorizando, né, quando os valores são muito baixos. Exatamente. Né? E essa é uma realidade, né, que nós sabemos que ela é presente. Exatamente, infelizmente. Por isso que a gente tem que estar, assim, muitas vezes realmente formando grupos, falando sobre, porque eu acredito que todo mundo se unindo para falar sobre a mesma coisa, para trazer esse entendimento, muitas vezes, dessa classe que cresce a cada dia, para que a gente possa se unificar. Com certeza, né? Não é? E há um fortalecimento, né, quando se faz isso. Não é? Então, assim, você também, você é empreendedora, né? Você tem clínica, você tem, né, colegas lá com você, assim como eu tenho, como muitas outras têm aqui. Então, assim, se a gente não se reunir, né, se a gente não discutir sobre isso, então acaba voltando para aquela história, né, de cada um de forma isolada, de cada um, né, de forma solitária. Exatamente. E o problema continuando, né, porque existe.
E muitos trabalhando mesmo que na clínica, mas com aquela sensação de que eu não estou chegando a lugar nenhum. O que é que eu estou fazendo aqui? Né? Que é o que a gente vê muito também. Com certeza. Né? Com mas certeza. Vamos conversar sobre isso, que eu acredito que vai dar certo. Vamos começar as lutas aqui no sertão, que nós precisamos, né? Isso, né? Mas assim, com tudo isso, né, Deise, assim, para não ficar, né, essa sensação, né, assim, de que, tá ruim, não, né, assim, eu acho que é importante a gente enfatizar, como foi dito aqui no início, né, a crescente evolução da psicologia, né, a exemplo, né, a gente vê, por exemplo, turmas de 40 psicólogos terminando o curso, né, então significa dizer, né, que a psicologia está evoluindo e de fato vai ser a profissão do futuro, já está sendo, já está sendo a profissão do futuro. O que nós estamos aqui falando é na qualidade dessa profissão. Isso, né? Nas lutas que a gente está ali naquela constante, né, em busca de melhorar. Exatamente, né? E na qualificação mesmo, né? Principalmente, principalmente. A qualificação, ela é o ponto X da questão, né? Do que você realmente está oferecendo, e se você está oferecendo aquilo ali com segurança. Isso, né? exatamente. Para que as pessoas possam entender que realmente ali é um lugar seguro. Aquele profissional, ele vai trazer resolutividade para você, para a sua vida, para poder fazer intervenções, né, de uma forma bem melhor. Com certeza, né? E é a vida do outro, né? A vida do outro, exatamente. E psicólogo, ele também precisa fazer terapia? Eu estava só aguardando você me perguntar sobre isso, né? Claro, com certeza, né? E as pessoas até perguntam, e você faz psicoterapia? Eu digo, faço, eu sou gente, né? Eu sou mãe, né? Eu sou esposa, eu sou amiga, eu sou empreendedora, eu sou... né, profissional, então é extremamente necessário, né? Eu fico preocupada com quem não faz, né? Porque nós temos as nossas dores também, claro. né? Nós temos as nossas fragilidades, né? Os nossos medos, e aí nós vamos trabalhar isso também. Né? E aí eu vejo realmente assim, o quanto o psicólogo hoje, né, assim, ele precisa trabalhar a sua saúde mental também, porque assim, Deise, você com certeza observou de quando você iniciou a atender para hoje, né, o número de pacientes que você tem, né, e que você atende. Então assim, é preciso, né, assim, cuidarmos da saúde mental, da nossa saúde mental. E eu me preocupo muito, sabe, com os nossos colegas, conosco, né, de uma forma geral, né, de como estamos cuidando dessa saúde mental. Exatamente. Sabe? Do que estamos fazendo, né? Exatamente. De como a gente está cuidando de nós mesmos, né? Que a gente está ali aberto, né? Sempre propensos a estar escutando grandes demandas, né? De questões bem fortes, que se a gente não tiver esse equilíbrio emocional, a gente não vai conseguir dar conta. Exato, né? Porque nós nos deparamos com algumas demandas que são, né? Que são fortes também, né? E se não estivermos bem, né? Como é que a gente vai, né, poder estar ali junto com o outro, não é, de forma empática, contribuindo para o seu processo, né, para a sua evolução. Pois é. Eu costumo dizer que eu comecei a fazer terapia antes de fazer psicologia, né? Então eu já faço terapia acho que há mais de 20 anos. E isso é assim, é essencial para a vida da gente, porque para a minha vida principalmente se tornou prioridade. Então não é algo que eu vou fazer de vez em quando, é um hobby, ou então vou fazer porque é bonito, hoje as pessoas estão postando. Não, é para você, é um processo seu. Exatamente, né? E eu costumo dizer assim, que existem, né, pessoas que procuram a psicoterapia por demandas específicas, pontuais, né? Mas a psicoterapia é para a vida toda. Isso. Né? Porque assim, o autoconhecimento, né, de você estar, né, assim, em contato com as suas emoções, com, né, as suas demandas, né, elas estão presentes todos os dias, né? Então, assim, terapia é para o resto da vida. Sim, exatamente. Né? Porque existe o estigma também, né, de que psicoterapia é só para quando está com problema, não é? Exatamente. Aí eu digo, que não é legal. Não é legal. Né? Eu digo, claro, tem pessoas que vão, né? Quando elas realmente sanam ou minimizam os problemas, elas deixam, né? Sim. Mas assim como diz, ainda está em terapia, tá. Eu tenho um cliente que já está comigo eu acho que há 15 anos. Pois é. E aí é porque não resolveu seus problemas? De forma alguma, pelo contrário. Né? São pessoas que hoje têm assim, um autoconhecimento muito maior e por isso, né, prezam, né, permanecerem na terapia. Exatamente. Eu até brinco com alguns, eu digo assim, ei, vocês podem vir contar suas felicidades também. Pois é, exatamente. Né? Não é só problema não, são suas felicidades que elas também precisam estar ali. Digo, vamos ressaltar o que de bom está acontecendo, né? Exatamente. Vamos aqui, né, assim, eu digo, vamos contar mesmo, né? Falar as coisas boas também.
As né? conquistas, Vamos validar, né? As coisas boas. Porque as conquistas, elas são muito, muito, assim, prazerosas, né? Elas são muito maiores do que as derrotas, vamos dizer assim, né? Nós temos muito mais alegrias do que tristezas, né? Só que o ser humano, ele acaba valorizando mais a tristeza, não é? Mas a alegria, ela está presente todos os dias, então vamos validar isso. Exatamente. E você dividir essa alegria e também dividir as dificuldades com um profissional habilitado, especializado naquilo que você precisa, é sem fato um investimento, é o melhor investimento da sua vida, na realidade. Com certeza, é o lugar seguro, não é? Exatamente. Pois, Socorro, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, super legal, a gente ficaria aqui horas falando sobre o Dia do Psicólogo, né, que é extremamente importante. Eu quero que você deixe uma mensagem para essa classe de profissionais que tem crescido hoje no mundo inteiro, mas que ainda precisam aprender mais sobre essas questões de valorização, da própria questão do reconhecimento, da especialização que a gente também precisa ter. Eu quero que você deixe aí uma mensagem acerca de toda a experiência que você tem, que você traz em vários âmbitos já dentro da psicologia. Bom, o que é que eu vou deixar aqui, né, para todos os colegas, né, assim, é que de fato a nossa profissão, né, ela tem se tornado a profissão do futuro, porque atende, né, assim, a todas essas demandas existentes, e que para isso, né, assim, possamos, acima de tudo, né, refletirmos sobre o nosso fazer psicologia, como é que nós estamos fazendo, sobre o investimento que é necessário, extremamente necessário, né, fazermos para que possamos desenvolver de forma eficaz, não é? É isso, é refletirmos realmente, né, a forma como estamos fazendo. E dizer que é muito bom sabermos, né, assim, que o número de colegas aumentou bastante, porque a população realmente tem demonstrado uma necessidade maior, né? E dizer que a psicologia, de fato, ela está aqui para atender, né? Mas para atender de forma eficaz. Então, assim, colegas, quero desejar, de fato, né, assim, deixar aqui, né, assim, os meus votos mesmo, né, assim, de feliz dia do psicólogo, né, de que possamos refletir, analisar o nosso fazer e, acima de tudo, de investir para que possamos nos tornarmos cada vez mais aqueles profissionais, né, que possam atender às demandas existentes. Exatamente. E com credibilidade, com consciência, né, que é isso que a psicologia traz. Né? Às vezes a gente olha e diz assim, a psicologia é só conversa. Eu digo, não é só conversa. A gente tem todo um arsenal teórico, né? Exatamente. Por trás disso tudo, e é ciência. A psicologia é ciência pura, por isso que eu me apaixono todos os dias pela psicologia. Eu também, como você, eu não saberia fazer outra coisa a não ser estar atuando na psicologia hoje. Pois é, e é tão bom, não é? Quando a gente escuta, né, assim, o colega dizer, eu não faria outra. Né? Eu não sei se eu faria outra profissão, né, a não ser essa. Então, significa dizer que faz realmente, aí eu vou dizer, não é uma questão de fazer só por amor, mas é por identificação mesmo, né? E competência e responsabilidade. E querendo ascender na vida, né? Querendo sempre crescer, sempre estar em ascensão, que isso também é muito importante. Né? Então, desde já agradecemos, Socorro, a sua presença. Foi maravilhoso dividir com você esse dia tão especial do psicólogo. Foi maravilhoso dividir com você as experiências que você trouxe para todos nós. E eu espero que você tenha muito mais sucesso hoje. Você realmente, de fato, é referência na psicologia aqui em Patos e região hoje. E eu quero agradecer também a todas as oportunidades que você me deu, né? Eu comecei na psicologia na sua clínica e hoje eu me identifico muito com a profissional que eu sou, de acordo com aquilo que você pôde me oferecer e que eu soube realmente, de fato, aprender muito naquele tempo. Então, meu muito obrigada. E meus parabéns. Pois é, Deise, meus parabéns também, né? Assim, eu já falei, vou aqui, né, assim, falar novamente, né, que eu me senti lisonjeada de participar aqui do seu programa, né? Assim, eu lhe admiro muito, você sabe disso, né? Pela profissional que você tem se tornado, né, assim, no campo da psicologia, no empreendedorismo, né? E assim, dizer a você, lhe parabenizar por esse programa também, assim, muito que obrigada. Eu acho tão necessário aqui, que nós não tínhamos e hoje temos o privilégio, né, assim, de termos, né? Você traz sempre temas atuais, pertinentes, sabe, assim, temas que são de utilidade mesmo, né, assim, para todas as pessoas, né? Então, assim, também quero lhe desejar um feliz dia do psicólogo, né? E dizer a você que eu fiquei muito feliz de estar aqui debatendo com você, que eu sei que você é preocupada também com essas questões. Com certeza. Nós agradecemos muito, eu espero e conto com a audiência de todos vocês.
fazendo com que esse programa chegue à maior parte de pessoas que vocês puderem compartilhar através das nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook, para aquelas pessoas que ainda não sabem qual profissão seguir. Veja a psicologia com carinho, veja o mercado da psicologia hoje, que tem sido muito ascendente, e eu espero que vocês possam realmente, de fato, entender que a psicologia é a profissão do presente e do futuro. Então, saiba reconhecer, saiba valorizar, saiba investir, que psicologia, psicoterapia é investimento. E eu desejo que todos vocês fiquem bem. Vai maratonar filmes e séries? Deixa eu adivinhar. Então garanta já esse combo da pesada na sua casa. É, eu tô sabendo. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e garanta diversão sem interrupções. Porque a gente tá chegando lá. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Já pediu sua nota hoje? Quem pede a nota cidadã fortalece o comércio, ajuda a Paraíba e ainda concorre a muitos prêmios. Bote fé na nota que vale a pena. Esse mês tem R$100 mil no sorteio e em dezembro tem mais. Um Polo Track 0 km para você. Cadastre-se no portal Nota Cidadã, compre na Paraíba, coloque seu CPF na nota e bote fé no sorteio. Governo da Paraíba. Te falei pra não sair com essa roupa. Não me aperta. Você gasta dinheiro com coisas inúteis. Fica calmo. Eu vou te ensinar a me respeitar. A violência contra a mulher pode acontecer de diversas formas. Reconheça, denuncie, apoie. Rompa o ciclo da violência contra a mulher. Disque 180, uma campanha da Assembleia Legislativa da Paraíba. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.